Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, amém? Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui neste canal, abençoado com o evangelista Fabiano Oliveira, amém? Vamos estar estudando, estamos fazendo um estudo completo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, amém? Vamos estar estudando sobre a próxima igreja, a 6ª igreja que vamos estudar, a igreja de Tiatira. Você que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, amém? Pegue o seu caderno, a sua caneta, faça as suas anotações. Paulo diz em 1 Timóteo 2,15, procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Esse canal é para edificação e para aquele que gosta de estudar, aprender acerca da palavra do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29. Carta à igreja de Tiatira. Revelação de Jesus Cristo a João na ilha de Patmos, no ano aproximadamente 94 depois de Cristo. João recebe a revelação do livro de Apocalipse na ilha de Patmos, onde ele se encontrava aprisionado. Toda a revelação do livro de Apocalipse há de se cumprir sobre a face da terra. As profecias bíblicas que se cumpriu e as profecias que ainda falta se cumprir, há de se cumprir, porque Deus ele vela pela sua palavra. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29, que diz: quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, olha, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes, e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fazer um estudo sobre a igreja de Tiatira, o diagnóstico que Jesus ele faz das 7 igrejas da Ásia Menor. Quando Jesus se apresenta diante das 7 igrejas, Jesus apresenta um diagnóstico, ele traz um elogio, ele traz uma instrução, ele traz uma repreensão e ele traz promessa às 7 igrejas da Ásia Menor. Carta à igreja de Tiatira. O nome Tiatira tem o sentido de sacrifício contínuo. O nome Tiatira tem o sentido de sacrifício contínuo. Havia um grande templo em honra ao deus Sol Apolo. Então em Tiatira havia um grande templo. Muitos adoravam ao deus Sol Apolo. Então havia idolatria naquela época
ao deus Sol chamado Apolo. Lá em Tiatira havia uma indústria principal, era de instrumentos de bronze e cobre. Então lá em Tiatira tinha uma indústria, como se fosse uma fábrica. Eles fabricavam o bronze e o cobre. Olha que tremendo. Então Jesus, ele se apresenta como os olhos como chamas de fogo e como seus pés de bronze também, de cobre reluzente, apresentando que ele sondava todas as coisas com os seus olhos, e os seus pés eram como bronze, como cobre, também representando poder e autoridade. A pequena cidade de Tiatira servia de entrada para a Ásia Menor. Então a cidade de Tiatira, ela servia de entrada para a Ásia Menor. Na rota do comércio, se encontrava na rota do comércio naquela época. Foi construída por Seleuco. Tiatira foi construída por Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande. Então, quando o reino de Alexandre o Grande foi dividido pelos seus 4 generais, Tiatira foi construída por Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande, em 280 a.C. Era uma cidade sede de guarnição militar. Tiatira era uma cidade sede de guarnição militar. Então quem dominava naquela época, quem governava naquela época, na época de Tiatira, era o Império Romano. Mas a cidade, ela foi edificada pelo general de Alexandre o Grande. Olha que tremendo. Em Tiatira fabricavam tecidos. Havia muitas fábricas de tecidos. Eles fabricavam tecido, especialmente em vermelho e púrpura. Então era o forte de Tiatira. Eles fabricavam tecidos de cor vermelha e púrpura. A cor púrpura era extraída de uma planta chamada índigo. Olha que tremendo. A cor púrpura era extraída de uma planta chamada índigo. O comércio era organizado em sindicatos chamados guildas. Olha que tremendo. O comércio era organizado. Havia sindicatos que organizavam o comércio em Tiatira, chamados guildas. Então havia ali sindicatos, havia uma organização que eles organizavam, comandavam o comércio, chamados guildas. Cada associação tinha um deus grego. Olha que tremendo. Cada associação tinha um deus grego, que era seu padroeiro. Então muitos ali, eles tinham seus deuses como padroeiros. Havia festas onde os produtos eram vendidos em sacrifício aos deuses. Olha que tremendo. Havia festas onde os produtos eram vendidos em sacrifícios aos deuses. Então havia muitas festas pagãs, festas idólatras, que os produtos eram vendidos para muitos, para assim eles sacrificarem, fazer aquela oferenda, o sacrifício aos seus deuses, às suas divindades pagãs. Quando olhamos para a igreja de Tiatira, vemos a sua interpretação literal. A igreja de Tiatira, Cristo faz um diagnóstico e faz um elogio à igreja de Tiatira, o exame do médico Jesus Cristo. A igreja de Tiatira, ela cresceu no serviço ao próximo. Então Tiatira era uma igreja que se dedicava nas obras, no serviço social. Olha que tremendo. Em ajudar o próximo. Eles se destacavam nessa questão como igreja, de ajudar o próximo. Vamos dar um exemplo: o órfão, a viúva, o necessitado, o evangelismo da palavra, a pregação, a obra, o amor. Então o elogio foi que eles estavam crescendo no serviço ao próximo. O
próximo aquilo que abranjava o reino de Deus, a vontade de Deus. E Cristo traz uma instrução para Tiatira: manter a fé e deixar o culto idólatra. Olha a instrução que Cristo traz para Tiatira, para eles manterem a fé firme, se manterem íntegros, fiéis, guardando a fé em Cristo Jesus, na sua palavra e na sua doutrina, numa vida de santidade, separada da idolatria. E deixar o quê? O culto à idolatria. Como o povo naquela época tinha um costume pagão de se idolatrar, de se prostituir, então Cristo instrui para que muitos ali guardassem a sua fé e deixassem o culto idólatra. Qual é a promessa que Cristo faz para Tiatira? Soberania das nações e a estrela da manhã. Cristo faz promessa, olha que tremendo, para Tiatira: soberania das nações e a estrela da manhã. Lídia era natural de Tiatira e era vendedora de púrpura. Lá em Atos 16, versículo 14, também fala, quando Paulo ele prega a mensagem, a Bíblia diz que havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Então, quando falamos de Lídia, da cidade de Tiatira, falamos também da igreja também de Tiatira. Segundo alguns estudiosos, diz que Lídia também foi uma das mulheres que pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo na sua cidade de Tiatira, como ela é mencionada em Atos capítulo 16. A interpretação literal do texto bíblico de Tiatira, algumas palavras-chave que o texto nos apresenta, que fala que Deus, os seus olhos eram como chamas de fogo. No versículo 18, fala do que? Olhos como chamas de fogo. Fala do juízo divino de Deus. Deus fala o que em Provérbios? Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Então, nesse versículo 18 de Apocalipse, fala que os olhos de Deus são como chamas de fogo, representando o juízo divino de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que tudo está nu e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. E os seus olhos são os olhos de amor, são olhos de misericórdia, de graça, de providência, de vitória. Mas também os seus olhos, como chamas de fogo, representa também juízo divino. Apocalipse também fala sobre isso, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mais uma palavra-chave também do texto: pés como bronze. Como Tiatira tinha uma indústria que fabricava o bronze e o cobre, Cristo também se apresenta como olhos de fogo e também pés como de bronze. Versículo 18, fala do que o bronze? O pé de Cristo com pés de bronze. Fala de força e poder. Assim como Tiatira, eles tinham força também e autoridade, uma indústria que fabricava o bronze e o cobre. Cristo se apresenta como soberano, como os seus pés, como bronze, que representa a sua força e o seu poder, que está acima do homem e acima daquilo que o homem venha edificar, venha construir. Deus, ele está acima com força e com poder. Outra palavra-chave fala no texto bíblico, do versículo 19, amor, fé, serviço e perseverança. Cristo apresenta o diagnóstico dizendo, fala sobre o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Versículo 19, fala do que, evangelista? Fala de uma igreja dedicada e amorosa. Então Tiatira era uma igreja amorosa, era uma igreja dedicada. Então Tiatira tinha amor, Tiatira tinha fé, Tiatira tinha serviço, Tiatira tinha perseverança. Isso temos que ter na nossa vida com Deus, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Temos que viver o amor, temos que exercer, guardar a nossa fé, temos que viver o espírito voluntário, serviço na obra de Deus. Quem tem fé, quem está em Cristo tem obras, porque a obra é o testemunho.
e também Tiatira era perseverante. Temos que ser perseverante e constante no trabalho e na obra do Senhor. Fala de uma igreja dedicada e amorosa. Então, nós, a Igreja de Cristo, temos que ser uma igreja dedicada e amorosa. Seja dedicado e seja amoroso, amorosa, para com o teu próximo, para com o serviço na obra de Deus. Amém? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Guarde a tua fé em Cristo Jesus, a tua fé na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Amém? A tua fé naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus prometeu para você. Guarde a tua fé. Amém? E permaneça trabalhando para Cristo e perseverando. Outra palavra-chave do texto bíblico: obras mais numerosas que as primeiras. Versículo 19: Tiatira mantinha orfanato e hospitais. Obras mais numerosas que as primeiras. Então, Tiatira começou a fazer a obra mais numerosa que as primeiras obras. E Tiatira, eles mantinham um orfanato e um hospital. Olha que tremendo. Então Tiatira, os irmãos de Tiatira, eles visitavam orfanatos, visitavam hospitais. Então eles se dedicavam na obra social. Olha que tremendo. O amor. Então nós também temos que amar o órfão, a viúva. Devemos se compadecer dos irmãos, daqueles que necessitam do alimento, daqueles que estão na rua, daqueles que estão nas drogas, no tráfico, daqueles que estão no presídio. Jesus não diz em Mateus capítulo, se não me engano é 25, tive fome e não me deste-me de comer, tive sede e não me deste-me de beber, estava nu e não me vestistes-me, estive enfermo e não foste me ver, estive na prisão e não me visitastes. Aí os judeus disseram para Jesus: quando te vimos com fome, com sede, nu, enfermo e preso? Jesus disse: eis que na verdade vos digo, quando fizerem para um dos meus pequeninos, está fazendo para mim. Então, quando você faz pelo teu próximo, quando você ajuda um orfanato, um asilo, uma casa de recuperação, você visita o hospital, você vai num presídio, quando você ajuda o teu próximo, evangeliza, vai nas bocas de tráfico, tá entendendo? Você está fazendo para o próprio Deus. Jesus, ele diz para os publicanos e cobradores de impostos: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Amém? Então Deus te levantou para você pregar para os doentes e em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus nos dá o maior exemplo de amor. Ele deixa as 99 ovelhas e vai em busca da ovelha perdida. Então faça como Paulo diz: sejai meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. Amém? O problema em Tiatira, evangelista Fabiano, qual era o problema de Tiatira? O problema em Tiatira é que era uma igreja dividida. Então entenda, o problema da igreja de Tiatira, apresentamos as suas qualidades: uma igreja amorosa, uma igreja de amor, de fé, de serviço, de perseverança, uma igreja que mantinha orfanatos e hospitais. Só que a igreja estava dividida em dois grupos. Um grupo vivia isso que eu ministrei para você, as qualidades, e o outro grupo estava corrompido. Um outro grupo estava corrompido. Se corromper a idolatria, a prostituição, a imoralidade, a desobediência. Então, ministramos aqui um grupo, o primeiro grupo que não se corrompeu de Tiatira, que era um povo amoroso, uma igreja amorosa. Mas aqui agora há outro grupo. Temos um exemplo na Bíblia, que dentro da igreja tem um joio e tem um trigo. Tem os fiéis e tem aqueles que não são fiéis. Tem aqueles que fazem e tem aqueles que não fazem. Tem aqueles que obedecem e tem aqueles que não obedecem. Tem aqueles que vivem e tem aqueles que não vivem. Mesmo assim, vive uma vida religiosa. Assim também em Tiatira. Havia um grupo que fazia e outro grupo que não vivia. Olha que tremendo. Então,
O problema em Tiatira é que era uma igreja dividida. Palavra-chave do texto bíblico: Jezabel. Versículo 20 fala de Jezabel. Jezabel, uma mulher com esse nome, ou uma comparação com a rainha Jezabel. Pode ser uma comparação com a rainha Jezabel, lá de Reis, mulher de Acabe, ou também, segundo os estudiosos, fala que pode ser uma mulher na época, que se chamava Jezabel também, uma princesa fenícia e sacerdotisa de Baal, que era mulher de Acabe, o deus pagão da natureza. Casou-se com o rei Acabe e perseguiu os profetas de Deus. Em 1 Reis 18, versículo 4 e 13. Profetiza, versículo 20. Jezabel esta mulher dizia que tinha o dom de profetizar ou era uma pregadora. Então aqui no texto de Apocalipse, na igreja de Tiatira, versículo 20, fala que esta mulher chamada Jezabel, ela tinha o dom de profetizar e também era pregadora, pregava a palavra. Olha que tremendo. Jezabel esta mulher dizia que tinha um dom de profetizar. Ela dizia que tinha um dom de profetizar ou era uma pregadora, nesse contexto que o próprio Cristo ele menciona, fazendo um diagnóstico e fala sobre essa mulher Jezabel, também que estava corrompendo a igreja de Tiatira, uma falsa profetisa, uma falsa pregadora. Palavra-chave do texto: prostituição. Versículo 20 fala sobre prostituição. No versículo 20 do capítulo vamos ver aqui, Apocalipse, do seu capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 em diante, nós estamos estudando sobre o contexto da igreja de Tiatira. Então, algumas palavras-chave do texto, fala também sobre prostituição no versículo 20. E o que representa quando fala sobre prostituição no versículo 20? Fala do que? Sexual e religiosa. Fala de uma vida sexual e religiosa. Seja uma vida sexual, a prostituição do corpo físico, o povo naquela época se prostituindo fisicamente, ou também uma prostituição religiosa, adorando divindades pagãs, idolatrando a idolatria, e também sexual, prostituição sexual, fala do pecado no corpo, relação sexual, traição, tá entendendo? Pecado no corpo. A palavra-chave prostituição no versículo 20 fala sobre prostituição no corpo e também prostituição religiosa. Segunda palavra-chave, coisas sacrificadas aos ídolos, fala no versículo 20. E fala sobre o que? Comidas oferecidas e consagradas a imagens. Então naquela época o povo eles sacrificavam, ofereciam comidas sacrificadas a imagens. Havia muito isso na época. Eles pegavam comida e ofereciam em sacrifício a divindades pagãs. Então tinha essa questão do povo comer aquelas comidas sacrificadas, aquelas comidas apresentadas e consagradas a algumas divindades pagãs. E também tem uma base bíblica também, que a Bíblia trata sobre esse assunto. Paulo também trata sobre esse assunto, sobre as comidas consagradas a divindades pagãs. Eu vou dar um exemplo aqui, mesma coisa de você for ali, você ter consciência e você for ali pegar um prato com uma galinha, com a comida consagrada, ou algum pai de santo que consagrou uma comida, você está ciente e você come essa comida consagrada. Então estava tendo essa questão na época também, acerca daquelas comidas que era consagrada a divindades pagãs. Comidas oferecidas, fala lá em Atos capítulo 15, versículo 20 e versículo 29, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 ao 22. Outra palavra-chave, prostro de cama, versículo 22, fala sobre o que? Prostro de cama.
Fala de castigo de Deus sobre Jezabel e aqueles que seguissem aquela falsa profetisa ou aquela que pregava uma mensagem distorcida, que estava corrompendo aquele grupo que estava dividido com a verdadeira igreja de Tiatira, que guardava o amor, a fé e o serviço e a perseverança. Então, quando fala de prostro de cama, versículo 22, fala de castigo de Deus sobre Jezabel e seus filhos, versículo 23, biológicos ou seguidores, quer dizer, então todos aqueles que estavam seguindo a mesma doutrina com Jezabel, ou que seja, atribuindo a Jezabel, a mulher de Acabe, aqueles que estavam vivendo o mesmo exemplo de Jezabel, ou sendo literalmente uma mulher chamada Jezabel, que se dizia ser uma profetisa, pregava uma palavra distorcida, corrompendo a igreja de Tiatira, muitos que acabaram seguindo ela. Então certamente Deus, ele pronuncia o castigo. Quando Cristo faz um diagnóstico, ele pronuncia um castigo sobre Jezabel e sobre os seus filhos biológicos, ou aqueles que também que fossem seguidores ou seguissem a doutrina da prostituição, da idolatria de Jezabel. Profundezas de Satanás, versículo 24. Fala no versículo 24. Cristo fala sobre profundezas de Satanás. Fala do quê? Fala de ocultismo, miticismo. Então, Cristo fala sobre o quê? Profundezas de Satanás. Fala de ocultismo, miticismo, práticas de magia e adivinhação. Então, isso tinha muito nessa época. Então, também, Jezabel também, o povo na época, quando adoravam divindades pagãs, eles faziam muito isso, ocultismo, miticismo, práticas de magias e adivinhação. Então sempre teve isso no meio do povo idólatra. Então naquela época também o povo tinha esse costume, porque se adoravam muitas divindades gregas, divindades romanas, muitas divindades pagãs. Então muitos ali acabaram se corrompendo, porque a igreja de Tiatira ela foi dividida. Vou dar um exemplo: metade era fiel e metade havia se corrompido. A prostituição, a idolatria, a sexualidade no corpo ou religiosa. E aí fala sobre ocultismo, miticismo, práticas de magia e adivinhação. E isso seria uma prostituição religiosa. Estrela da manhã, versículo 28, fala do que? A última estrela que ainda aparece antes de amanhecer o dia é o planeta Vênus. O Sol é uma estrela. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. Glória a Deus. Tiatira representa o quarto período do cristianismo, a igreja da Idade Média, entre 590 e 1517 depois de Cristo, um tempo de hegemonia do domínio romano sobre a igreja cristã. Então Tiatira representa profeticamente também o quarto período do cristianismo, a igreja da Idade Média, entre 590 a 1517 depois de Cristo. A igreja medieval é conhecida por um tempo de trevas. Então a igreja medieval, esse tempo da igreja medieval, ela é conhecida por um tempo de trevas, pela falta de leitura da palavra de Deus. Na Idade Média, o poder estava com a igreja, que na época a gente sabe que era a igreja católica romana, aonde somente o padre, a igreja poderia ter a Bíblia Sagrada. Os fiéis mesmo em si não tinham a Bíblia. Hoje em dia, como a gente tem a Bíblia Sagrada, nem todos podem ter a Bíblia Sagrada. Então, nessa época da Idade Medieval, da igreja medieval, é conhecida por um tempo de trevas, pela falta de leitura da palavra de Deus. Na Idade Média, o poder estava com a igreja. Então a igreja na época tinha esse poder, a igreja católica romana,
amém? As cruzadas, as guerras santas, a Santa Inquisição que foi executada pela Igreja Católica. Naquela época os papas tinham domínio, poder, até mesmo sobre os imperadores romanos. Somente a igreja tinha um poder de ter as escrituras sagradas, e assim, então a igreja vivia numa época medieval de trevas, acerca da luz, da palavra. Somente depois, através da reforma protestante, por intermédio de Martinho Lutero, assim, agora o povo, o homem, a mulher, todos puderam ter a luz da palavra e conhecer a verdade libertar, e haver um grande avivamento sobre a terra, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, acerca da sua palavra, da sua vontade. Na Idade Média o poder estava com a Igreja Católica Romana, que foi institucionalizada, construíram templos grandiosos, cobertos de riquezas. Então todas essas igrejas que vêm desde a época de Jesus, construíram muitos templos grandiosos, cobertos de riquezas, se você for ver, é verdade, mas o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Então você vê a Igreja Católica Romana, em toda a sua história, grandes templos cobertos de riqueza, mas o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Olha que tremendo. Costumes pagãos, construíram templos grandiosos cobertos de riquezas, mas o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Costumes pagãos entraram na igreja. Então, na época de Constantino, que edificou Constantinopla, o primeiro cristão imperador romano, onde ele pôs um decreto para que todos fossem cristãos. Então houve aquela mistura. Então a igreja, ela perdeu a sua essência, aquela pureza, a santidade, o verdadeiro evangelho genuíno da igreja primitiva. Então assim começou a entrar os costumes pagãos dentro da igreja, e houve toda aquela mudança eclesiástica de liderança, e aonde também o poder passou para a religião, passou para os papas, para os líderes e para a Igreja Católica Romana durante muito tempo, na época medieval da igreja, e muitos não tinham acesso à palavra, à Bíblia Sagrada, e a igreja acabou se corrompendo com costumes pagãos, idolatria a imagens, idolatria a Maria e muitos costumes pagãos e também dogmas humanos distorcendo a palavra sagrada. E isso veio a cair por terra através da reforma protestante por intermédio de Martinho Lutero. Graças a Deus, hoje a gente vê aí a falsa religião, a falsa igreja e a verdadeira igreja em Cristo Jesus. Hoje, a grande meretriz, a grande prostituta de Apocalipse capítulo, acho que se não me engano é 17, 18, fala sobre a falsa religião. A falsa religião. Interpretação moral. A mulher no Apocalipse representa a igreja, Apocalipse 12, que é a esposa do Cordeiro, Apocalipse 21, versículo 9. Mas a mulher chamada de Jezabel, Apocalipse capítulo 2, versículo 20, e a meretriz de Apocalipse capítulo 17 são as falsas igrejas. Olha que tremendo. Então há a noiva de Cristo, a verdadeira igreja de Apocalipse capítulo 12, e também a falsa igreja, que é atribuída também como Jezabel, a falsa religião, que é Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 17. Atitudes do espírito de Jezabel nas igrejas. Atitudes do espírito de Jezabel nas igrejas. Hoje você vê também isso hoje. Atribuímos a um espírito semelhante ao espírito de Jezabel, que havia também naquela época da igreja de Tiatira também. Fala do que isso? Fala de sedução. Sedução fala de tentativa de conquistar. Então você vê hoje a falsa religião conquistando, seduzindo muitos. Aleluia. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então a missão do espírito do falso profeta, a missão do diabo, dos demônios, é seduzir, é cegar o povo
acerca das falsas religiões, do engano. Então, podemos atribuir isso como o espírito de Jezabel, e também quer agir sobre as igrejas, distorcendo, apostatando muitos dos princípios bíblicos, da verdade, dos valores espirituais em Cristo Jesus. Então aí está solto o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito de Jezabel, o espírito de sedução. Na tentativa de conquistar, seduzir e enganar. E também fala também sobre idolatria, o espírito de sedução de Jezabel, e idolatria, fala de pessoas ou denominações. Então hoje você vê o espírito de Jezabel agindo na vida de muitas pessoas, homens e mulheres, que estão adorando, idolatrando pregadores, idolatrando cantores e cantoras, colocando o homem em primeiro lugar do que o próprio Criador. Estão adorando aquele que tem um dom de profeta, de profecia. Estão adorando aquele que tem um dom de pregar a palavra. Então, isso também abrange o espírito de Jezabel, acerca da idolatria, fazendo com que o povo venha idolatrar, adorar o homem do que o Criador, adorar pregadores, pessoas ou também denominações, placas de igreja. E também, quando fala também de espírito de Jezabel, fala também da manipulação, busca de poder, cantores e pregadores. Então, o espírito de Jezabel também tem agido na vida de muitos pregadores e cantores também, que estão focando e buscando o poder. O poder. Meu Deus da glória. Jesus. Estão se corrompendo pelo espírito de Jezabel, buscando o poder. Estão como Nabucodonosor. Estão soberbos. Subiu para a cabeça o poder. Se gloriando, se vangloriando. E Deus abateu Nabucodonosor e fez Nabucodonosor habitar entre os animais. Aleluia, porque foi Deus que deu para Nabucodonosor, e o próprio Deus cortou a árvore, diz em Daniel, que representava Nabucodonosor. Meu Deus do céu. Então a Bíblia diz que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então Deus abate aquele que fica soberbo, prepotente, autossuficiente acerca da busca do poder. Então muitos acabam deixando-se levar por esse espírito de Jezabel. Estão manipulando, olha, eles estão manipulando para poder alcançar o poder, busca de poder, que é cantores e pregadores. E perseguição, o espírito de Jezabel também fala de perseguição, oposição à liderança. Então aqueles que se opõem, aqueles que perseguem a liderança, os pastores, homens e mulheres de Deus, espírito de Jezabel. A Bíblia diz que se nós desrespeitarmos uma autoridade constituída por Deus, estamos desobedecendo o próprio Deus. Então o espírito de Jezabel também quer fazer com que nós venhamos a se opor, a perseguir a liderança da igreja, a perseguir igrejas, denominações, líderes, pastores, profetas. Então isso é espírito de Jezabel, que quer ficar perseguindo o irmão, perseguindo a irmã. Toma cuidado com a atuação do espírito de Jezabel, para que ele não venha te seduzir. Tiatira, a igreja, era uma igreja, vamos lá, Tiatira, a igreja relaxada, acomodada e preguiçosa, que não se interessava mais pelo trabalho da evangelização. Então chegou um tempo da igreja de Tiatira que eles ficaram relaxados, acomodados e preguiçosos, que não se interessava mais pelo trabalho da evangelização. Faltava jejum, oração e Bíblia. Era uma igreja dividida entre o mundo e a palavra. Então Tiatira acabou ficando relaxada, acomodada e preguiçosa. Nós não podemos se acomodar.
Não podemos ficar relaxados acerca da evangelização, acerca da obra de Deus. Não podemos ficar acomodados, não podemos ficar preguiçosos. Olha que tremendo. Faltava jejum, faltava oração e Bíblia. Meu Deus, quantas igrejas, quantos irmãos vivem uma vida religiosa e estão acomodados, estão fazendo relaxadamente a obra de Deus, estão preguiçosos acerca da evangelização, não evangelizam mais, somente querem ir para a igreja, cumprir o seu cargo, a sua posição, mas não evangelizam, não vão no hospital, não vão numa casa de recuperação, não vão no orfanatos, olha que tremendo, não vão no hospital, não faz uma visita num lar, está acomodado, está fazendo a obra de qualquer maneira, relaxadamente, não é somente ir para o culto, está na porta, está no altar, servir como diácono na igreja. A igreja somos nós primeiramente, igreja ambulante, igreja que anda, igreja que trabalha, igreja que prega, que evangeliza, que ajuda, que ama, uma igreja ativa, uma igreja de quantas pessoas não jejuam mais, quantas pessoas não oram mais, quantas pessoas não lerem mais a Bíblia, quantas igrejas começam bem e terminam mal, seja como Tiatira, começou bem e terminou mal, começou bem e terminou mal. Deus quer uma igreja constante, constante é permanecer constantemente na obra, constantemente na oração, constantemente no jejum, constantemente na leitura bíblica, constantemente na evangelização, constantemente na pregação, constantemente no amor, constantemente na obra social, constantemente na obediência, constantemente na santificação. Aleluia! Temos que começar bem e terminar bem. Igreja de Filadélfia era uma igreja dividida entre o mundo e a palavra. Então Tiatira estava dividida entre o mundo, o paganismo, a prostituição religiosa. Estava dividida entre o mundo e a palavra. Meu Deus do céu. Não podemos estar divididos. Não tem como nós adorarmos a dois senhores. Não tem como. Não tem como ficar em cima do muro, adorando a Deus, adorando a Baal. Não, temos que permanecer íntegro, temos que permanecer fiel, adorando ao Senhor Jesus e obedecendo a sua palavra. Em Tiatira havia um grupo de cristãos fiéis, mas também tinha outro grupo que seguia Jezabel, sua doutrina. Olha que tremendo. Havia um remanescente em Tiatira fiéis, só que havia um outro grupo que havia se corrompido à prostituição religiosa e estavam seguindo a doutrina de Jezabel. Seja uma pregadora, uma mulher que se dizia ser uma profetisa na época, ou atribuindo também a doutrina de Jezabel, mulher de Acabe do Antigo Testamento. Então havia um grupo que estava seguindo essa doutrina de Jezabel. Jezabel era uma idólatra, era uma mulher idólatra que adorava Baal, divindade pagã, voltada à prostituição religiosa. Então havia um grupo que estava que seguia a doutrina de Jezabel na igreja de Tiatira. Tiatira representa as igrejas que têm a porta larga. Olha que tremendo. Então Tiatira representa as igrejas que têm uma porta larga. E lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, também fala sobre as duas portas, a porta estreita e a porta larga. Aí diz, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por que estreita e apertada é a porta que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela? Então, seja uma igreja que você venha andar na porta estreita, porque essa porta estreita, esse caminho espinhoso que o céu é tomado à força, vai te conduzir à vida eterna. Então não aceite viver como a igreja de Tiatira, vivendo na porta larga. E deixam as coisas do mundo entrarem dentro da igreja. Então o erro de Tiatira é que eles deixavam uma porta larga.
deixavam a porta larga e também deixavam as coisas do mundo entrarem dentro da igreja. Por isso que a igreja estava dividida. Não podemos aceitar que as coisas do mundo venham entrar dentro da igreja. Por isso que temos que ter líderes com os pés no chão, pastores, uma liderança alicerçada na rocha, para que não venha aceitar que o mundo venha entrar dentro da igreja. Não podemos aceitar isso. Então a falha de Tiatira foi isso, que eles deixaram a porta larga e deixou muitos costumes pagões do mundo entrar dentro da igreja e acabou dividindo a igreja. E deixou muitos acomodados, deixou muitos viverem uma vida relaxada espiritualmente e deixou muitos na preguiça acerca da oração, da leitura bíblica, do jejum e da evangelização. Uma igreja dividida, porta estreita e porta larga. Amém? Receba esse ensinamento acerca da igreja de Tiatira. Amém? Havia um remanescente fiel e havia um outro remanescente também que se apostataram da fé, se voltaram à idolatria religiosa, se corromperam, passaram a viver e andar na porta larga. Amém? Vivendo e deixando as coisas do mundo lhe corromper e entrar no vosso coração. Amém? Receba esse ensinamento em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo acerca da igreja de Tiatira. O elogio foi: cresceu no serviço ao próximo. A instrução foi: manter a fé e deixar o culto idólatra. Então havia muitos que estavam adorando idolatria, prostituição religiosa. Amém? E a promessa era soberania das nações e a estrela da manhã, reinar, governar com Cristo. E também estrela da manhã representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O problema de Tiatira é que era uma igreja dividida. Amém? Receba esse ensinamento, viva a verdade, seja como os remanescentes fiéis de Tiatira. Amém? Eles permaneceram jejuando, orando, guardando a palavra. Amém? E permaneceram fazendo a obra, se dedicando ao evangelismo, e não aceitaram a sedução, a idolatria, a manipulação e a perseguição do espírito de Jezabel. Muitos haviam se corrompido, mas havia o remanescente fiel. Amém? Então aí está o estudo sobre a igreja de Tiatira, uma igreja dividida. Hoje você pode até ver isso, uma igreja dividida, o joio e o trigo, mas que você não deixe a sedução do espírito de Jezabel te corromper, aonde você estiver na sua igreja, e que você não deixe, não aceite e não venha viver uma porta larga, porque temos diante de nós a porta estreita e a porta larga, e que você não deixe as coisas do mundo entrar dentro de você e te corromper dentro da igreja, na presença do Senhor Jesus. Amém? Para que você não venha seguir a doutrina de Jezabel. Amém? Então seja e viva, amém? Uma igreja verdadeira em Cristo Jesus. Não se venda, não se corrompa, viva o caminho da porta estreita, porque Cristo te garante, Ele é a estrela da manhã, e Ele te garante que certamente iremos governar com Ele no reino milenar e na nova Jerusalém. Amém? Não aceite o espírito de Jezabel nos corromper, não aceite o mundo nos corromper. Não viva a porta larga, mas seja fiel na obra, seja fiel na oração, seja fiel na santidade, seja fiel na leitura bíblica, permaneça íntegro na presença de Deus. Receba esse ensinamento, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Amém? Deus abençoe vocês. Evangelista Fabiano Oliveira.